hoje eu vou discutir a supersimetria com carga central na mecânica, quer dizer, esse é o tópico principal. Mas eu vou comentar algumas coisas na teoria de campo também, porque conversei com o Elael e ele disse que não ia discutir a carga central na supersimetria. Então talvez seja a única discussão que vocês vão ter nesse assunto aí. Então, a primeira ideia que a gente coloca assim, né, quando a gente fala de supersimetria, é a supersimetria estendida. E tem duas maneiras de você colocar. A primeira é você aumentar o N, que a gente diz, né? O N. Por exemplo, você vai com N igual a 2, que é o número de cargas de SUS, 4, e assim por diante. Então, na literatura você costuma pensar na sua estendida dessa maneira, você vai aumentando o N. E a outra maneira é você acrescentar carga central. É o número de cargas centrais. Então eu vou começar aqui colocando a motivação na teoria de campo. Então, a primeira que a gente coloca assim vou colocar assim, né, em algumas situações, né, que não é geral. A primeira que você tem é a gente associa esse gerador de carga central, que eu vou definir mais à frente. Associado a algum setor topológico da sua teoria. Em algumas situações isso ocorre. Daí acho que a principal referência aqui, que eu levo já comentado, é o artigo do item, do ômega, claro, se você for pesquisar, tem outros artigos, tudo, mas eu acho que a fonte principal é esse artigo aqui. Se você buscar no SpyRap, já tem mais de 800 citações, então é um artigo muito reconhecido nessa Mas naquele tópico tem umas lectures de uma escola que eu dou no ICTP ou item também, não é? Qual? Sobre cargas centrais. Mas antes disso, você está dizendo? Não, foi. Não, aqui eu estou colocando a São principal umas referência. lectures assim, muito grandes. Ele fez a discussão da mecânica quântica supersimétrica antes dele publicar o artigo no Nuclear. São dois artigos. O Léo estava comentando comigo que ele deu, foi o mini curso que ele deu em FIET, depois virou outros artigos. Então certamente depois dessa referência tem outras, né? Então esse negócio é, você vai lá no SpyRap, procura quem citou ele e assim você vai encontrando as referências.
a segunda possibilidade é você... a questão da redução dimensional. Pode colocar o seguinte. Não estou vendo colocando um artigo aqui, mas acho que é um artigo dos sonhos, do Physical Reports. Mas tem outros artigos também, tem aquele japonês que discute bastante redução dimensional, esqueci o nome. Legal, tem um livro disso. Mas a ideia é, você começa com um espaço de dimensões. Em que você tem uma supersimetria com o shell. Eu acho que nunca vai falando quando você tem a supersimetria realizada com usando as equações de movimento. Daí você faz uma redução dimensional. Você vai cair num espaço em D-1 dimensões. E aqui você pode ter uma supersimetria. Ela é realizada com essa supersimetria com carga central. O mais importante é que ela é realizada ao shell. Para deixar claro que isso aqui, né? Em algumas situações você associa esse corpo topológico com um gerador de carga central. E também em alguns modelos que você faz redução dimensional, em que você parte de um espaço de dimensão supersimetria on shell, você obtém um espaço de dimensão inferior, porque você reduz a dimensão, uma supersimetria off shell com um gerador de carga central. E, normalmente a carga central está associada ao espaço da carga que você reduziu. Então, essa função. Nem sempre isso acontece, mas algumas vezes sim. Claro que para isso acontecer, a supersimetria que você obtém aqui, ela deveria ser maior ou igual a 2. Isso é fácil de entender, que se você tivesse uma única supersimetria, você tem aqui, você tem uma única carga. Okay. Então, nesse caso, a única situação que você tem é que o Q ao quadrado seja hamiltoniano, ou, vamos falar de comutador de Q, como Q é 2H. E você tem que ter também que essa carga ela comuta por hamiltoniano. Você não consegue mais reproduzir outra coisa para modificar essa álgebra. Então, nesse caso aqui, você faz uma redução dimensional. Para você acomodar um gerador de carga central, a supersimetria que você obtém tem que ser no mínimo 2 supersimetrias. Essa é uma condição necessária. Senão você não consegue. Se você obter um N igual a 1 aqui, você não vai ter carga central. Só uma coisa mais básica. Estava comentando que eu só vou discutir a ideia básica na teoria de campo, mas o foco vai ser mesmo a empresa. Você tem um dia? Tem um artigo.
não sei se tem outros requerimentos. O que eu penso, inicialmente, deve ser isso. Mas esse não é o artigo original da superálgebra? É. Mas acho que a questão, ele vem antes do item. Mas quem mostrou a conexão setor topológico de carga central foi o item. Mas esse aqui acho que é o... Mas esse é o... famoso. Assim, vou colocar assim qualquer álgebra mais geral possível. Não sei se foi o primeiro, tem aqueles outros cursos. Bom, o Léo colocou, mas o que apresentou a álgebra. Bom, os primeiros foram aqueles não russos, né? O fólico. Eu acho que esse foi o primeiro paper com... Esse foi quem apresentou a álgebra mais geral. A superálgebra. Superálgebra. Mas tem um trabalho anterior a esse aí sobre Não, álgebras? Eu não cheguei a fazer uma varredura da literatura completa assim, né? Mas quem cita esse paper aí. Eu sempre que vi, o primeiro paper citado foi esse. Não tem antes nenhum. Não, mas até que alguém não descubra, para mim é isso também, né? Sempre alguém mexe lá, chama aquelas letras russas lá, sei lá, perdidas. Alguém fez essa, né? Pela cara, deve ser russo também. É que eles colocam o seguinte: respeito a diferença aí, que não fizesse. Essa álgebra tem isso. E ó. Esse aqui é o que a gente discutiu nas primeiras aulas. Tem J, então aqui o I e o J seriam o número das cargas de Sousa, quantas você tem. C é a matriz de conjugação. Computador das cargas de Sousa. O volume com zero. Começou a outra pela outra gerador do grupo de Lorentz. E agora começa a entrar as modificações. Então isso aqui, vamos dizer assim, é a álgebra tradicional sem cargas centrais. Daí a primeira você pode colocar outro gerador aqui. Só colocar aqui. Essas cargas aqui sendo extremamente maiores. A primeira modificação é você colocar um C no alfabeto e J. Mais um. Assim. C. Alfabeto. E J. Essa é a modificação. O que você tem aqui esses geradores, que a gente chama de geradores de carga central. Eles têm que ter, eles anticomum entre J entre as cargas também. Alfa igual a VJ.
denominação carga central justamente pelo fato de que você introduz um novo gerador e eles dizem que o fato de estar no centro da álgebra, ele comunica entre eles com as cargas. Essa é a denominação do fato que isso funciona carga central. Então, se você partir, isso aqui é geral. Claro que se você faz uma redução dimensional, você pode, vamos dizer assim, incitar alguns operadores e outros não. Mas de qualquer maneira, em qualquer dimensão que você for, isso aqui tem que ser geral. Você não consegue obter mais do que isso, segundo eles. Então, acho que mais ou menos isso eu já acabo que eu ia discutir em teoria de campo mesmo, só para tradução mesmo, mostrar onde que a álgebra é alterada. E agora eu vou para o que realmente interessa a gente, que é as suas com carga central na mecânica. Vou colocar assim a motivação. Embora você tenha, eu estava comentando nesse artigo do item já muito citado, quase 800 citações, a supersimetria com carga central na mecânica, eu encontrei 3 artigos lá. É muito pouco discutido. Então, a primeira, que os autores colocam, que você gostaria de verificar, os efeitos topológicos de uma teoria de campo N mais 1. Na teoria reduzida. Claro, a teoria reduzida vai ser uma mecânica. Teoria zero, mais uma dimensão. Ver se você reduzindo essa teoria de câmbio mais 1, você consegue obter um modelo de mecânica que não tinha, não foi classificado ainda. Essa é a escola. E o segundo é, de colocar assim, é mais a parte de classificação. Classificação. Modelo superciente. Vamos colocar assim, modelos clássicos. Depois quantizar e daí você obtém uma mecânica quântica supersimétrica. E aí você espera que nessa mecânica quântica haja uma relação, por exemplo, a torre hamiltoniana, se é uma supersimetria ao que quadrado, se é 2 supersimetrias, que barrado. Então essa é a ideia, você quer classificar quais modelos são possíveis com essa supersimetria com carga central, depois você vai quantizar isso para obter um modelo de mecânica quântica e você quer ver quais simetrias você tem nesse modelo. Essa é a motivação. A mecânica quântica no sentido de que você não tem uma teoria de campo. Ou seja, não tem infinito de ordem de liberdade. É
Isso. É uma mecânica quântica tradicional. Aham. Você 0 mais 1 dimensões. Mas é relativista. Pode ser relativístico, mas pode ser não relativístico. Pode ser também? Pode ser também. Ah, é? Mas eu só vi não relativístico. Não. Por exemplo, você pode formular uma teoria. A gente coloca clássico aqui, mas formalmente você poderia chamar de pseudo-clássico, porque você introduz variáveis de Grassmann. É uma nomenclatura normal. Ou mecânica clássica supersimétrica. Mas a primeira ideia era você tentar explicar o que é o spin, quantizando essa teoria mecânica clássica, o spin não relativístico. Daí as duas coordenadas de Grassmann, ao quantizar ela, dá origem aos graus de liberdade do spin. E a grande, os modelos na época foi estudar o que seria, no caso relativístico, você introduz uma variável de Grassmann também, se agora tem um setor mínimo, um índice mínimo. Em mecânica você introduz uma variável de Grassmann alfa, e não relativístico. Relativístico você introduz um mínimo, um índice de Lorentz. Só que quando você quantizar esses modelos, isso aqui vai dar origem ao spin. E isso aqui você dá origem às matrizes de Wilson, na quantização. Então seria uma maneira de você obter a equação de Dirac. Mas no outro caso você teria uma teoria de Paulo. Exatamente. Exatamente. Teoria de Paulo. Nesse você obtém a teoria de Paulo e nesse você obtém a teoria da equação de Dirac. Só mais uma pergunta. Pode? Tá certo? Aqueles U e V certamente tem que ser geradores, são os geradores de alguma simetria, que nesse caso seria aquela simetria do setor topológico, associada com as resultados. Não pode ser, né? Não necessariamente. Mas teria que ser, né? Porque estou dentro do álgebra. Não, eu estou dizendo que algumas situações você pode cair nisso e outras você pode cair nisso aqui. Ou pode cair os dois misturados. Ou pode cair nenhum. Mas em geral o que eu vejo é você cair nisso aqui. E eu já vi alguns exemplos em que acontece isso. Tanto que isso aqui é uma maneira que eles estudam. O melhor explicou, né? A dificuldade de você formular uma supersimetria off-shell é difícil. Então, se eu vou para uma dimensão extra e formulo um shell, dependendo da maneira que eu faço a redução dimensional, tem várias. Tem Kaluza-Klein, tem Kremers-Sherkin, tem redução de Legendre. Dependendo da maneira, você pode obter uma supersimetria off-shell, que é não trivial. Você construir. Daí a carga central está associada à dimensão que você reduziu, vai dar origem à carga central no final, que vai alterar a tua álgebra. Então não é. Aqui é geral. Era só ver os experimentos. Mas até prefiro destacar isso porque não é. Nem sempre pode acontecer isso ou pode acontecer isso. São casos bem específicos. Mas e agora? Aqueles geradores estariam associados com uma nova simetria que estão impondo sobre o sistema? Se você, por exemplo, se você reduziu, fez uma redução dimensional, sim, daí tem essa simetria que está governando. Agora, Vai ser uma outra simetria que estão impondo. Porque usualmente você pode obter novas simetrias. Usualmente, por exemplo, quando você fala de setor topológico nas teorias de Jamins, você associa aquelas cargas topológicas com invariantes do próprio grupo de simetria. Mas, neste caso, você está inserindo um novo grupo, tal que os geradores daquele novo grupo estão associados àquele setor topológico? Pode sim. É isso? Tem uma carga conservada. Se você conseguir compatibilizar esse caso aqui e mostrar qual setor topológico explicou esses dois. Não necessariamente pode citar um, pode citar um ou outro. Claro. Mas teria uma carga conservada. Não, você então está estendendo ainda mais o grupo de simetria. Entendi. Ficou claro. E o que pode acontecer às vezes é que se você tiver associado ao setor topológico e tem uma carga conservada, você pode até ter que esses caras são quantizados.
mais do que isso eu não vou saber porque eu não pesquisei isso, né? mais de artigo, eu sei mais na mecânica. Isso aqui foi só que eu pesquisei um pouquinho para tentar mostrar aqui a motivação de estudo da carga central e aqui estou colocando as principais referências. Mas eu não cheguei assim a ser um pesquisador dessa área. Beleza? Daí então a primeira ideia deles era essa. Você, na mecânica, você tem uma teoria 1 mais 1, reduz a dimensão espacial e tem um modelo de mecânica. E a segunda, que eu acho que tem uma lacuna aqui, ficou muito pouco explorada essa situação, seria você explorar, classificar esses modelos, quais multiplays são possíveis para construir tudo, depois quantizar, que também não é tão simples, e você tentar observar qual modelo de mecânica supercimento. Porque aqui tem uma questão importante que eu não cheguei a... Eu fiquei sempre nas minhas aulas discutindo a parte da mecânica clássica ou pseudoclássica. Mas existem muitos trabalhos em que você explora a supersimetria na mecânica quântica para resolver o problema. Da mesma maneira que você, por exemplo, está estudando um modelo de mecânica quântica do oscilador harmônico. Você define aqueles operadores A e a W. Aquilo ajuda demais você resolver o sistema. Você pode, em analogia, explorar a supersimetria da mecânica quântica e também resolver casos muito mais gerais. Então, talvez essa foi a motivação deles. Será que a gente classificando novas coisas que não existem na literatura, eu posso explorar essa ideia? Daí, isso que eu vou colocar eu não cheguei a isso, quer dizer, eu não vou chegar a explorar isso para vocês, mas eu vou colocar as referências interessantes, que é o método da fatorização. E também a escola James Marks. Essa era a motivação, uma das motivações iniciais, mas a coisa não chegou a evoluir muito. A referência, vou colocar ali. Na verdade, acho que a maioria dos trabalhos que estudam mecânica quântica supersimétrica, boa parte deles estudam essa questão. Você explorar a supersimetria para resolver o espectro, essas coisas. Porque você tem uma Hamiltoniana e você vai jogar ela na equação de Schrödinger, porque você quer resolver esse negócio. Aí eles exploram isso. A primeira referência, eu acho que essa eu já citei na última aula. É aquele livro do no capítulo 5 ou 6 ele discute, apresenta uma discussão disso. É só um capítulo dele que fala. Mas também tem uma outra referência, que essa eu não tinha citado na primeira aula, porque esse livro aqui, do Cooper e outros, ele só discute aquilo. O livro todo é dedicado a discutir método de progressão de atividades. Só nisso. Vou colocar aqui para quem quiser. Na verdade, eles tinham Physical Reports e juntaram esse artigo e mais outras coisas que fizeram.
só deixar claro que esses dois livros aqui, sim, carga central. Mas a ideia dos autores era primeiro classificar, depois investir com linha de pesquisa. Então aqui você vai discutir só a mecânica quântica supersimétrica tradicional e a expectativa. Mas pelo que eu percebi, a coisa já morreu aqui, né? Porque vou discutir mais com vocês agora. Eu acho que eles implementaram as suas de uma maneira tão difícil que não conseguiu avançar essa linha de pesquisa. Daí agora eu vou colocar, como disse, né? A mecânica quântica supersimétrica com carga central tem 3 referências. Né? Então vou colocar os 3 guerreiros aí, os 3 artigos aí que tentaram fazer isso. Primeiro, esse aqui é um nem lembro como eu achei esse artigo, mas não preciso dar o que Então, aqui especificamente, eles construíram a coisa direto na mecânica quântica. A ideia nossa é sempre partir de uma mecânica clássica, quantizar e obter a mecânica quântica. Aqui eles já exploram a supersimetria direto na mecânica quântica. E a maneira como que eles introduziram a carga central e aqui vem a contribuição deles, né, que eles introduziram o operador de carga central. E aqui você tem o anticomputador de esse anticomputador. Ou seja, eles mostraram que alguns sistemas de mecânica quântica poderiam ser enquadrados nessa maneira aqui, essa construção. Tinha estudado potencial de fluido e outras aplicações, mas foi direto na mecânica quântica. Então esse artigo aqui eu não vou muito explorar, mas só estou citando para não ser injusto, né? Contar pouca gente. Tem outros 2 trabalhos. Aqui acho que eu bobeei, eu só coloquei o archive deles, mas dá para achar. Acho que é o PRD, se não me engano. É isso. Fox.
que ele coloca é mecânica quântica e supercimento, mas a maneira que ele faz é a partir de uma teoria clássica quantizada. Então ele faz esse caminho que a gente está pensando. Aí teve um outro trabalho também, que foi desses mesmos autores. Então, 04, 06, 152. Aqui é um ar. Então, eu vou, mais ou menos nessa aula, me concentrar nesse artigo aqui. É um artigo meio difícil de ler, acho, agora entendi porquê, porque acho que os caras soltaram a ideia nesse artigo, mas eles esconderam um pouco o jogo, né, para depois publicar esse, né. É mais difícil, então você percebe claramente que os caras dão umas passagens lá que força a amizade, mas tudo bem. Mas dá para fazer assim. Então, qual que é a ideia? Eles introduziram uma supersimetria, uma N igual a 2 com carga central, desenvolveram o modelo da mecânica clássica, quantizaram a teoria, e eles observaram que a hamiltoniana, que é uma simetria quantizada, apresentava algumas simetrias, que eram simetrias de dualidade. E daí a questão na época era, será que... A questão é, a teoria de cordas, ela tem uma coisa, ela peca pelo excesso. Tem muitas possibilidades de definir ela. E você vai definir uma teoria de supercordas. Mas se você definisse uma teoria de supercordas e introduzir um operador de carga central, será que esse operador de carga central não entraria como um vínculo para limitar os possíveis espaços? Essa era a ideia. Então, vamos tentar estudar isso com um time model, a mecânica quântica, e ver se o fato de você introduzir uma carga central não restringe certas topologias. Foi mais ou menos nesse modelo que a gente quis observar, que essa hamiltoniana apresentava as dualidades, seriam análogos à teoria de corda, e isso estava associado pela restrição nas topologias. Daí aqui realmente eles fazem o time model aqui, e aqui eles soltam a ideia mais formal, assim. E aqui eles vai uma grade de dimensões extras. Essa era a ideia original. Mas eles colocam como motivação essas duas questões, né? Verificar os efeitos de teoria 1 mais 1, acho que é para vender o peixe mesmo. E o segundo é que é a classificação dos modelos. Eu acho que aqui esses artigos não resolveram essa parte aqui. Tem uma lacuna aqui na minha opinião. Só para não coloquei aqui, né, mas esse CAB ele comuta com a hamiltoniana e as cargas. Esse igual a agora, a partir das contas, eu defini a supersimetria que eles utilizaram e estudar o modelo deles. Também dizer, a gente vai fazer tudinho desse modelo aqui. E depois vocês dão uma olhada no artigo, vocês vão perceber que eu fiz aqui deu trabalho. O que a gente vai fazer aqui nessa aula vai ser um parágrafo do artigo, uma linha de tudo assim. Mas depois que
Geralmente esses modelos de mecânica supersimétrica são sistemas vinculados, como eu expliquei, que é o fato de você ter uma coordenada de Grasman, você tem uma produtiva, esse aqui é Grasman, você não poderia ter um quadrado aqui que seria nulo. Então o único acoplamento possível é você ter esse ponto aqui, derivada temporal. Só que quando você vai calcular o momento conjugado, porque o momento é P, derivado da Lagrangiana com relação à velocidade. Então esse termo aqui desaparece, você fica só com Q. Você não consegue eliminar as velocidades nesse caso. Então automaticamente a sua matriz hessiana vai ser singular, tudo segue todas aquelas coisas. Sistemas vinculados. Então. Quer dizer que aquela variável de Grasman nunca pode ser definida como termo cinético. Não, na verdade, esse aqui é o termo cinético dessa variável. Sim, mas é singular, então. Você não pode colocar dinâmica naquele. Não, ele tem dinâmica. Você pode ter. Esse aqui é um termo possível, mas você poderia, por exemplo, acoplar outros acoplamentos com as coordenadas bosônicas aqui. Isso aqui eu estou dizendo só o termo cinético puro, né? Mas na Lagrangiana aparecem outros termos. Eles vão dar dinâmica um pouquinho. Agora a questão que eu estou colocando é que quando o momento conjugado vamos dizer assim, a informação aqui seria aquela derivada da L com relação a ponto, e isso aqui eu vou colocar assim, seria o Q, né? Só que quando você vai analisar sistemas vinculares, sistemas normais, você espera que aqui tivesse alguma função de que ponto, daí eu ia eliminar, né? Que ponto como função das coordenadas dos Qs e das velocidades. Esse não das coordenadas. Porque você espera que isso ocorra. Agora você tem esse termo aqui. Se esse aqui é o único termo possível cinético, você não consegue eliminar que ponto. Então automaticamente você já espera que isso vai ser vinculado. Aí depois você vai calcular a tua matriz hessiana, que é L2 em relação a que ponto e que ponto. Você tem que levar duas vezes em relação às coordenadas. Uma que é linear, essa aqui, uma das linhas, uma desses zero, determinante é nulo. Porque já tem um constraint aí. Então, o sistema já é singular, não tem como definir aqui. Exatamente. Então, a quantização desses modelos é que é a parte não trivial. Dá para fazer, mas não é trabalhoso só. Mas de fato isso está associado com a impossibilidade de definir uma função de Green. Ou seja, você não pode definir um propagador. Por isso que é a partícula de matéria dinâmica. É isso, preciso pensar melhor nessa questão, porque o grau de liberdade grasmaniana pode ter dinâmica, se você acopla ele. Sim, nesse caso específico não pode. Nesse caso, em termos cinético puro desse tipo, não tem dinâmica mesmo. Mas num outro modelo geral, sim. Talvez eu acho que esse termo poderia, por exemplo, influenciar no propagador do setor bosônico. Eu não sei responder em geral essa pergunta, não. Tem que ver o caso a caso. Então a ideia que eles colocam assim é colocar a álgebra aqui. Terceira que você coloca aqui, e aí que você entra
Z igual a 0. Daí aqui que eu vou introduzir a carga 1, operador de carga central. Aí isso eu defini a nossa operação. Com essas três definições, dá para mostrar que o computador das cargas, a carga central, por definição, eu diria como um tato de outros jogadores. Isso acontece. É direto, se você colocar o Z igual a Q2 aqui, o zero automaticamente. Z igual a Q barra, e da Hamiltoniana também dá zero. Aqui tem uma. Quem for seguir esse artigo aqui, os dois na verdade, vai perceber que eu vou utilizar uma convenção diferente da dele. Utilizei as minhas convenções. Então, quando a gente comparar as Lagrangianas, a menos de sinais, as coisas são iguais. Todos os termos deveriam estar ali, mas tem os sinais que são diferentes. Porque, como eu disse, eu estou tentando fazer um trabalho que é generalizar as contas dele. Então, eu vou seguir as minhas convenções. Então, eu vou colocar assim. As minhas convenções. A ideia é que a gente vai propor uma representação diferencial nessas cargas. Bom, se a gente sabe que Z é igual a 0, a gente cai do que eu estudei na primeira aula. N igual a 2, tudo aquilo que construído, grupos, tudo. Então, você sabe que o primeiro termo deveria ser o condicional. Essa notação de barrado aqui é o conjugado, né? E aqui vem a novidade. Operador. Então, a primeira dificuldade é você introduzir uma carga central. Você não sabe como representar esse operador, quer dizer, a carga central, como operador diferencial. Então, você deixa de maneira abstrata.
calcular esse objeto aqui. Delta de V. Eu conheço delta de Q, delta de Q barrado. São essas expressões. É só atuar aí no supercampo para ver quem é o meu delta de T mais I delta de Q mais I delta barrado delta de Q barrado mais delta barrado delta de B. Eu tenho que comparar os dois lados. Calculo isso e comparo para descobrir como que é as transformações das componentes delta de T, delta de Q, delta de Q barrado e delta de B. Por que eu preciso fazer isso? Como esse operador aqui está de uma forma abstrata, eu preciso saber qual é a forma que ele pode assumir. E será que ele é puro imaginário? Essas questões, né? Então, a gente tem que abrir essas contas aí. Tá, então vamos calcular esse negócio aqui. Delta de B. Deixa eu colocar uma pergunta. Eu não sei qual que é o sentido do supercampo nesse caso. Representando o quê? Bom, vamos citar um modelo de mecânica. O ideal seria você fazer o seguinte: você definir um supercampo assim, x de t mais isso. Então, o significado físico é que esse aqui seria a posição da tua partícula. E esse aqui seria a posição no sentido abstrato, Gaussiano, já está numa mecânica pseudoclássica. E normalmente esse termo que vai com θ barrado seria uma variável auxiliar sem dinâmica. Seria, você está dizendo, a posição no espaço de coordenadas gaussianas? É isso. Exatamente. Então, aquele supercampo seria um sistema coordenado generalizado para incluir Grassmann. Exatamente. Seria como a posição da partícula no superespaço. Entendi. Mas eu estou usando a notação dele que usa T, mas o correto seria se usar um X, que é mais comum para a gente. Mas isso aqui é a posição da partícula no espaço normal. Daí aqui seria no espaço gaussiano. Essa seria a interpretação física do supercampo real. Né? Como a gente está trabalhando com apenas um supercampo, você teria uma mecânica unidimensional e a condensação da linha mecânica quântica unidimensional. E aí, se você introduz mais de um supercampo e interpreta como coordenadas, isso aqui seria as coordenadas bidimensionais e assim por diante. Exatamente isso que eles fizeram. A notação fica meio ruim, realmente, mas para comparar os nossos resultados com ele, eu prefiro seguir com a nomenclatura que ele utilizou. Então vamos colocar esse negócio aqui. Nessa conta. Delta θ mais I θ barrado dt mais θ dz atuando em P mais I θ mais I θ barrado mais θ. Agora realmente tem que escapar, né? A mão na massa que é bom para nós fazer um exemplo assim, não trivial. Isso não está feito no artigo. Só vejo que isso vai ser feito. Então, primeiro vai ver θ barrado, θ, certo. Segundo, θ barrado, θ barrado, z,
já começa a aparecer, né, as transformações, acho que elas estão se acoplando. E aí o segundo termo seria esse termo aqui, esse aqui, esse termo com esse dá zero, porque tem um θ ao quadrado. Então esse termo, quando nesse aqui dá uma contribuição no número. Mais θ barrado, dz, aqui barrado. Então acho que a gente fecha primeiro. Mais são esses termos aqui. Então vamos ver o segundo. O segundo deveria ser o conjugado desse. Derivada do θ barrado, seria aqui barrado. Derivada aqui é interessante. Se eu clicar nesse operador dθ todo aqui, lembra que quando eu passar por um θ tem um sinal menos aqui. De argumentação, então ficaria menos θ, que é esse operador, primeiro atuando no último, o sinal da regra da cadeia. Daí, fechou. Vai ser esse termo atuando aqui, mais e θ de ponto. E esse termo aqui atuando aqui, né? Seria menos θ barrado. A derivada temporal eu posso contar, não tem nenhum sinal nenhum. Só de graça aqui barrado. É esse termo atuando nesse daqui. Aí por último mais θ barrado, dz de t e mais i θ barrado, θ dz de t. A gente começa a perceber aqui. A primeira coisa é interessante a gente reescrever essa expressão nessa forma aqui. Reescrever os termos que são lineares em θ, lineares em θ barrado, θ barrado, para reconhecer quem é esse carinha e quem são os demais. Vamos ver se cabe aqui. Tá, então eu vou colecionar os primeiros termos que não tem nem θ nem θ barrado, que é esse aqui, e epsilon aqui, esse aqui, mais e epsilon barrado e barrado. Então isso aqui é que a gente identifica como transformação de dt. Agora eu vou colocar aqui que seria transformada da posição usual. Daí você vê que a transformada da posição, ela vai na posição fermiônica, vamos dizer assim. Só claro, como esse aqui é bosônico, isso aqui tem que ir para um fermiônico, mas trazer um parâmetro fermiônico para no final você ter uma coisa bosônica. E ainda esse bosônico aqui é real. Porque da maneira que a gente fala no rascunho aqui, a gente definiu a operação de conjugação como trocando. Você tem o menos e aqui. Daí aqui, a operação de conjugação ela troca de posição entre aqui e barrado.
multiplicar por esse epsilon, que é riemanniano, só que eu vou colocar um θ em evidência. Então, epsilon no θ é multicomutar. Então, no final vai ter um sinal de menos aqui. dz de t, e aqui tem um epsilon. Menos epsilon dz de t. Eu coloquei um θ para o nome de comutação também, que é o epsilon, e esse θ aqui. Esse termo não tem nenhum. Daí nesse outro termo aqui, eu teria. Mas aqui eu acho que tem um errinho. Eu também coloquei um fator i em evidência. Então nesse menos aqui, acho que vira um i. I quadrado é menos. I quadrado é menos. E menos θ, si. Menos θ. Sinal de menos. Acho que não está com isso aqui. Então, só coloquei sinal de i em evidência também. Tem que compensar com o fator i. Tá, então tem agora esse termo aqui. E, novamente, eu vou colocar esse θ em evidência, daí esse sinal vira mais. E eu tenho que compensar com um sinal de menos. Seria mais i epsilon barrado b. Fica menos esse i, fica menos θ c barrado. Menos θ c barrado. Então, c barrado. Menos θ. Aqui é o menos. Estou fazendo com calma porque esse erro aqui já começou errado. Tá menos θ. Daí o próximo termo seria esse aqui. Esse aqui já está, o θ já está direto aqui. Mas como tem um epsilon barrado aqui, eu vou descomutar. Então ficaria menos i θ ponto. Menos i epsilon barrado θ ponto. E eu acho que fechou. E o θ barrado. Só dar uma verificada se as coisas estão saindo. Não tem que corrigir ali também. E epsilon dz de t menos i epsilon barrado b menos aqui tem um negócio aqui que para tentar não tem esse fator i aqui. Deixa eu ver. E esse termo realmente não tem, eu coloquei em evidência esse termo. Então corrigem aqui, tinha fator i. Daí esse termo já perdemos tempo. Seria i, b. No fundo deveria ser o conjugado disso. I, b, menos epsilon, t ponto, mais i, epsilon barrado, dz de t. Tem que fechar, né? Porque aqui, né, tem a transformação do xi e a transformação do xi barrado. Então a gente espera que a transformação desse carinha aqui é o conjugado da transformação desse. Se a gente tira o conjugado desse termo no parênteses, esse conjugado disso aqui dá o quê? Dá o epsilon t ponto. Então, com sinal menos. Epsilon t ponto com sinal menos, correto? A conjugação desse termo aqui dá mais i epsilon b, o b é real, mais i epsilon b. E aqui que vem a novidade, a gente percebe que a conjugação desse daqui, eu não sei a princípio qual é a conjugação de z. Então você percebe que tem i epsilon dz de t. Aqui também aparece i epsilon barrado, que o barrado vai ter que conjugar isso aqui. E quando eu conjugar esse negócio aqui, não trocou de sinal.
Então eu já espero que na transformação do T deve ter um fator I aqui. Porque se ele fosse puro real, eu teria o sinal menos aqui, né? Mais I, mais I. Então eu já sei que se existe essa transformação, ele tem que ser puro imaginário. Inteiro. Por isso que é importante fazer essa análise. E provavelmente no termo teta e teta barrado eu vou ter condições no desejo de ter. Para a gente não gastar muito tempo aqui. Só dar uma olhada, certo? Então a gente tem que colecionar agora os termos internos e internos barrados. Seria esse termo aqui. Eu vou pegar esse epsilon e vou jogar aqui. Como tem duas comutações, não troca adicional. Mas eu quero teta, teta barrado, não teta barrado teta. Então eu quero um epsilon bom. Tem aqui. Perfeito. Como esse termo aqui é real, eu já espero que o conjugado desse apareça aqui também. É o que aparece. Conjugado epsilon barrado e barrado bom. Só que tem que aparecer o sinal de menos que eu não tenho fatoria aqui. Beleza. Daí esse outro termo aqui seria esse aqui, né? E eu vou pegar esse epsilon e vou multiplicar aqui. Então novamente eu vou computar duas vezes, não troca de sinal. Então eu vou ter I epsilon, a transformação do Z barrado. Exatamente isso aqui, né? I epsilon, transformação do Z aqui barrado. E o outro termo seria esse daqui. Seria epsilon barrado vezes esse último aqui. Só que aqui tem um teta barrado teta, mas eu coloquei em evidência teta, teta barrado. Então eu vou ter que antes de contar ganhar um sinal menos aqui. Daí a gente observa que então realmente está tudo fechado. Daí o que a gente vai observar aqui, né? É que quando esse negócio aqui tem que ser real. Então esse termo, quando você conjuga, vai esse. Esse termo, quando você fizer